bem. A imprensa divulgou que o Ministério da Saúde ignorou 3 tentativas de contatos realizados pela Pfizer. Isso é verdade? Acho que essa é uma resposta muito importante. Talvez o que eu posso fazer é dar um pouco de detalhe de todo o longo processo de negociação com o Ministério, se Vossas Excelências me permitirem. Fique à vontade. Não importa, nós temos aqui uma linha do tempo. Por favor, presidente, fala. Como comentei, nós... Você pode ficar à vontade, inclusive por requisição, se o senhor tiver uma linha do tempo com as datas para declinar para essa comissão. Tenho aqui, assim que vou me apoiar com isso. Como comentei, nós começamos as reuniões no mês de maio e no mês de junho. Nas reuniões do mês de maio e junho foram reuniões iniciais, exploratórias, onde compartimos o status e andamento de nossa desenvolvimento de nossa, nesse momento, potencial vacina. Como resultado dessas tratativas iniciais, no mês de julho, concretamente o 16 de julho, nós fornecemos para o Ministério de Saúde o que nós chamamos desculpe, não quero errar a palavra, uma expressão de interesse. Não se preocupe, está muito... Nessa expressão de interesse, nós resumimos as condições deste processo que a Pfizer estava realizando em todos os países do mundo. Em todos os países nós começamos do mesmo tempo este tipo de negociações. Como consequência dessa expressão de interesse, tivemos outras reuniões no mês de agosto, começo do mês de agosto, onde aprofundamos alguns dos detalhes. Numa reunião do 6 de agosto, o Ministério manifestou possível interesse em nossa vacina e, como consequência disso, nós fornecemos, o dia 14 de agosto, nossa primeira oferta, que era uma oferta vinculante. Essa oferta, em realidade, eram 2 ofertas, e vou me explicar, porque era exatamente a mesma oferta, mesmas condições, mesmo preço, somente que uma era de 30 milhões de doses, a outra era de 70 milhões de doses. E essa oferta tinha o possível cronograma de entrega durante o final de 2020 e 2021. O 18 de agosto, nós voltamos a fazer a oferta por 30 e 70 milhões de doses, mas nesta oferta nós tínhamos conseguido um quantitativo adicional para o Brasil para o final de 2020. O 26 de agosto, nós fizemos a terceira oferta, também por 30 e 70 milhões de doses. Nesta terceira, nós tínhamos conseguido um pouco de mais quantidade para o primeiro trimestre de 2021. Continuamos em tratativas. No mês... Se Vossa Excelência puder só reforçar... Só repetir as quantidades. As quantidades, porque no tempo, citando as datas... Se puder disponibilizar as mensagens, entregá-las à comissão. No final do ano, quantas doses? Perfeito. E vocês precisam que faça tanto da oferta de 30 e 70 milhões ou querem que me concentre na de 70 milhões? De todo. Perfeito. A oferta do 14 de agosto considerava um quantitativo de 500 mil doses para o 2020, 1,5 milhão para o primeiro trimestre, 5 milhões para o segundo trimestre, 14 milhões para o terceiro... Isso é 2020? Não, desculpe. 500 mil para o 2020,
Primeiro trimestre de 2021, 1,5 milhão. Segundo trimestre de 2021, 5 milhões. Terceiro trimestre de 2021, 14 milhões. E quarto trimestre de 2021, 9 milhões. Esta é a primeira oferta do 14 de agosto por 30 milhões de doses. Mesmo 14 de agosto, 70 milhões de doses, a oferta era 500 mil doses para o 2020, 1,5 milhão para o primeiro trimestre de 2021, 5 milhões para o segundo trimestre de 2021, 33 milhões para o terceiro trimestre de 2021 e 30 milhões para o quarto trimestre de 2021. Na segunda oferta, falando dos 30 milhões, considerava 1,5 milhão de doses para o 2020, 1,5 milhão de doses para o primeiro trimestre de 2021, 5 milhões para o segundo trimestre de 2021, 14 milhões para o terceiro trimestre de 2021 e 8 milhões para o quarto trimestre de 2021. 18 de agosto. 18 de agosto. Mesmos 18 de agosto, a segunda oferta, mais dos 70 milhões, considerava 1,5 milhão o 2020, 1,5 milhão primeiro trimestre de 2021, 5 milhões segundo trimestre de 2021, 33 milhões terceiro trimestre de 2021, 29 milhões quarto trimestre de 2021. A terceira proposta, o dia 26 de agosto, para 30 milhões, considerou 1,5 milhão para o 2020, 2,5 milhões para o primeiro trimestre de 2021, 8 milhões para o segundo trimestre de 2021, 10 milhões para o terceiro trimestre de 2021, 10. 1-0. Essa é a minha pronunciação, que minha filha me corrige. Ah, está indo bem. Fique à vontade, doutor Carlos. 8 milhões, quarto trimestre de 2021. Mesmo 26 de agosto, para os 70 milhões, 1,5 milhão 2020, 3 milhões para primeiro trimestre de 2021, 14 milhões para segundo trimestre, 26 milhões e meio para terceiro trimestre de 2021 e 25 milhões para o terceiro trimestre de 2021. Isso até a terceira oferta em agosto. Posteriormente, no mês de novembro, nós fizemos uma atualização de nossa oferta. A partir de novembro, já somente estávamos conversando por 70 milhões. No dia 11 de novembro, fizemos oferta por 70 milhões. O quantitativo que, nesse momento, conseguíamos ofertar e ofertamos para o Brasil foi de 2 milhões para o primeiro trimestre de 2021, 6 milhões e meio segundo trimestre de 2021, 32 milhões terceiro trimestre de 2021, 29 milhões e meio quarto trimestre de 2021. Posteriormente, o 24 de novembro, fizemos a mesma oferta com algumas considerações diferentes, principalmente no que diz algumas condições para a execução desse contrato em base às discussões com o Ministério da Saúde, que tinham que ver com a necessidade de ter o registro sanitário aprovado para poder assinar essa oferta.
De lá pulamos para 15 de fevereiro de 2021, onde a oferta foi feita por 100 milhões de doses, de 70 em fevereiro se foi a 100 milhões de doses, e a oferta considerava 8 milhões 700 segundo trimestre de 2021, 32 milhões terceiro trimestre de 2021 e 59 milhões o terceiro trimestre de 2021. Finalmente, quarto, desculpe, 32 milhões terceiro trimestre de 2021 e 59 milhões quarto trimestre de 2021. Finalmente, o dia 8 de março, nossa oferta dos 100 milhões foi por 14 milhões o segundo trimestre de 2021 e os 86 milhões restantes o terceiro trimestre de 2021. Este é o contrato assinado e o contrato que estamos trabalhando com o governo do Brasil neste momento. O quarto contrato, a oferta feita, o segundo contrato, desculpem, oferta feita 23 de abril, por 100 milhões de doses adicionais, considerava 30 milhões o terceiro trimestre de 2021, 70 milhões o 2021. Isto foi logo 2021. Quatro trimestre de 2021. 100 milhões, não? 30 milhões terceiro trimestre de 2021, 70 milhões quarto trimestre de 2021. 100 milhões. Isso estamos falando já do segundo contrato que está sendo finalizado esta semana. Posteriormente a essa data, em discussões com o Ministério para manejar a logística, terminou-se e o contrato que está sendo assinado considera os 100 milhões de doses para o quarto trimestre de 2021. Agradeço a pergunta e só para efeito de objetivo dos nossos trabalhos, eu fiz uma pergunta com base em informações da imprensa, se o Ministério da Saúde ignorou 3 tentativas de conversa, de contato realizado pela Pfizer com o Ministério da Saúde. Isso é verdade, doutor Carlos Murilo? Nossa oferta, o agosto, tinha... Contatos. Desculpe. Conversas. Tentativas de contatos, de conversa. Vou para lá, Sua Excelência. Nossa oferta do 26 de agosto tinha uma, como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Dificultou as conversas, os acessos, é isso? Precisamente, ou o senhor está querendo dizer uma outra coisa? Nós precisamos entender. Eu não poderia afirmar objetivamente que se dificultou a conversa, o que objetivamente posso afirmar as condições que foram ofertadas e o tempo de validade dessa nossa oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. O ex-secretário Fábio Van Garten afirmou em entrevista e confirmou nesta comissão parlamentar de inquérito que a Pfizer, por meio de carta, ofereceu prioridade ao Brasil no fornecimento de vacinas, tão logo houvesse a aprovação da Anvisa. Pergunto, Vossa Senhoria confirma essa informação?
O que eu posso confirmar é que depois de feitas estas ofertas, com data de 12 de setembro, nosso CEO mandou uma comunicação para o governo do Brasil indicando nosso interesse em chegar a um acordo e que nós tínhamos fornecido para o governo do Brasil as propostas anteriormente mencionadas. Muito obrigado. Quando e para quem essa carta foi enviada? Se me permitir, para não... A carta foi enviada o 12 de setembro, assinada por nosso CEO global, Albert Bourla, e tinha dirigido o presidente Bolsonaro mais outras autoridades do governo. O detalhe das outras autoridades do governo não tenho aqui comigo, mas eu me comprometo a poder fazer essa carta disponível aos senhores dentro do material. Essa informação é muito importante, porque, como o senhor sabe, nós estamos aqui, a sua presença ela é importantíssima, porque nós queremos saber quantas vidas poderiam ter sido salvas, quantas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse havido um tratamento diferente daquele encaminhamento que houve. Senhor relator, Por senhor favor, permite. presidente. Doutor Carlos, o senhor poderia declinar até o fim do vosso depoimento, junto à sua assessoria, quais autoridades receberam essa carta? Sim, eu, inclusive, se vocês me permitirem, posso procurar agora. Perfeitamente, perfeitamente.